Aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Patrícia Abreu, ela é dermatologista. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada pelo convite. A Patrícia, que ela é pediatra, mas está hoje aqui com uma pessoa que também teve em um momento da vida herpes zoster. Obrigada, viu, Patrícia, pela sua participação também. E a Rosiane. Rosiane está num tratamento, não é isso? Conta pra gente, fala com a gente no microfone. Eu estou há uns 2 meses fazendo o tratamento. Agora a mancha ainda está, mas eu sei que demora a sumir. Em qual parte do corpo? Nas costas. E o que você começou a sentir inicialmente? Quando eu me deitava, parecia que eu estava deitando em cima de uma pedra. Era uma coisa que incomodava, ficava doendo. E aí eu fui no ortopedista, porque eu tinha tido acidente caseiro e não era nada disso. Quando eu comecei a usar a medicação que ele me deu, no dia seguinte, estourou tudo. Aí, isso no sábado. Quando foi na segunda, eu já estava no desespero e eu fui na unidade de saúde quase assim, pedindo socorro. Evoluiu rápido. Evoluiu rápido. E a enfermeira de plantão, ela viu, aí chamou a médica e constataram realmente que era o herpes e ela me deu um medicamento para poder começar a fazer o tratamento. E isso já tem 2 meses. Mais ou menos isso. Como é que você está se sentindo hoje? Bom, eu agora estou tratando para a mancha não continuar. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Não sinto dor. Eu logo depois disso, o médico que eu tinha ido antes, ele já fez um tratamento preventivo para dor crônica que pode acontecer depois. Então, para evitar que acontecesse comigo, ele já fez. Agora eu me sinto bem. De vez em quando dá uma coçadinha, mas eu nunca, em momento nenhum do que eu passei, eu cocei, não mexi, só fiz o tratamento mesmo para poder ir embora logo e não voltar. E o seu, Patrícia, chegava a coçar também, igual ela relatou aqui, a Rosiane? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Juliana, na verdade, né? Opa, perdão, confundi tudo aqui. É porque ela é a Patrícia. Confundi. Pode explicar pra gente. Então, meu nome é Juliana, eu tive o zoster, mas o primeiro sintoma foi realmente bem aqui, próximo à coluna. Eu tinha uma sensação como se eu tivesse queimado a pele. E aí pedi para minha filha olhar para ver se tinha alguma coisa. Ela disse que não tinha nenhuma lesão. E me chamou a atenção assim, porque do início do dia até o final, realmente, a dor começou a se espalhar, né? Parecia que ela ia em direção à costela, andando em direção à costela. Aí eu tinha uma viagem para fazer no outro dia, estava com essa dor, mas achei que tudo bem, podia viajar, fui à viagem. No meio do caminho eu parei, porque eu já estava com muito desconforto, fui no banheiro, olhei no banheiro da parada e já tinham as bolinhas. E meu filho tem 18 anos, quando tinha 18 anos ele teve também zoster. Na verdade ele tinha 16 anos, foi quando ele fez vestibular. E aí eu já sabia, né, a evolução das lesões, até porque, né, também sou médica, mas comecei logo, bem precoce o tratamento, né, deu menos de 24 horas, e aí eu fiz o tratamento e a evolução, né, aconteceu de todo jeito, bastante dor, bastante desconforto, essa sensação de que você vai tocar queima, deitar muito difícil, às vezes é melhor você vestir uma coisa que seja apertada, para pelo menos não ter contato com nenhum outro tecido do que ficar, assim, sentindo toda hora o raspar, ou qualquer coisa que passa perto dói muito. E fiquei com esse desconforto aí umas 3, 4 semanas, mas graças a Deus não desenvolvi a neuralgia pós-herpética, né? Ficou tudo bem. Que bom, né? E hoje tá curada? Curada, tudo jóia. Graças a Deus. Isso aí, mas a gente sabe que a gente pode ter de novo, porque o vírus da varicela tá lá no meu corpo ainda, né? Pois é, agora sim, doutora Patrícia, dermatologista, vai explicar pra gente o que explica esse número, né, de casos que estão crescendo de herpes zoster aqui no Brasil. Eu vi isso na prática, né? Então, como dermatologista, eu atendo todas as idades. E até ela comentou do filho, do jovem, até o idosinho de 80, 90 anos, todos podem apresentar. E eu vi isso no consultório, apresentando assim, várias pessoas diferentes, mostrando essas mesmas queixas em locais diferentes, né? Como eu disse com você, pode ser no corpo todo.
mas eu percebi que isso tinha aumentado. O próprio infectologista comentou que isso pode ser até pelo aumento da idade das pessoas. Todo mundo que viver até 80, 90 anos, a gente tem até uma média de 50% das pessoas podem apresentar a doença. Então, tem muito disso, desse envelhecimento populacional e também dessas doenças autoimunes, as doenças que abaixam a imunidade, os pacientes oncológicos, então, os transplantados renais. Então, esses pacientes todos também têm um risco aumentado. Então, acho que tem um pouquinho de cada para explicar o aumento da incidência da doença. E tem alguma região do corpo que ela costuma afetar mais? Isso. Como a gente viu, as duas apresentaram aqui na região, até pertinho do sutiã, né? Então, é muito comum nessa região. Também pode apresentar na parte anterior do tórax, simulando até mesmo infarto. Então, já vi alguns pacientes reclamando de dor e depois de uns 2, 3 dias as lesões aparecem. Então, acho importante lembrar disso como um diagnóstico diferencial. Também pode até simular cálculo renal. Então, essa região, vamos dizer que do tronco todo aqui, é o lugar mais comum, tanto à frente quanto atrás. Agora, a gente vê desfechos diferentes, né, nos dois casos aqui, tanto da Rosiane quanto da Juliana. O que explica uma ter sequelas e outra não? Exatamente, eu acho importante dizer isso, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Com o tratamento precoce até 72 horas, ou seja, em 3 dias, se a gente começa o tratamento correto, a chance de desenvolver uma dor crônica depois é muito menor. Então, por isso a importância de identificar logo a doença, começar o tratamento correto, que são doses altas da medicação, para a gente evitar que isso que tenha uma dor crônica. E também a idade, né? Quanto mais idoso for a pessoa, maior a chance também de desenvolver a dor. Mas esse diagnóstico precoce, 72 horas, dá para chegar a essa conclusão para vocês, assim, nesses primeiros momentos, né? Para vocês conseguiram identificar, já agendar um médico, dá tempo de resolver isso nesse período de 72 horas? Como é que foi isso para você, Rosiane? Eu consegui ver porque a minha irmã, ela teve no rosto, próximo ao olho. E eu tirei foto e mandei para ela, então, quer dizer, já foi uma luz, porque a gente sabia. Então, porque passou só o fim de semana, né, que eu não tinha como procurar um médico, então foi rápido também, eu tomei medicamento e eu acredito que isso me ajudou bastante. E no seu caso, embora você seja médica também, né? Eu acho que o mais importante é esse tipo de oportunidade que vocês dão para que a população consiga identificar precocemente, né? Isso faz muita diferença mesmo. Então, acho que é a forma melhor que a gente tem de poder entender o que está acontecendo com o nosso corpo é a informação. Então, acho que é esse que é o caminho, né? Eu acho que a dúvida mais popular em relação a esse assunto é o quê? Será que pega, né? Será que com contato uma pessoa pode transmitir para outra? Diz aí pra gente, doutora. Então, é importante falar, né, que como a gente disse, esse vírus, ele ficou dormindo no nosso nervo, ele estava ali o tempo todo, a vida toda, em algum momento ele reativou, né? Então, a princípio, a gente tem que imaginar que a pessoa que também teve catapora, ela é imune, né? Então, a gente não tem essa preocupação com pessoas que já tiveram catapora, mas aquelas pessoas que não foram vacinadas ou que não tiveram a catapora, a gente pode sim haver a transmissão, tá? Então, enquanto houver vesículas, que são aquelas bolinhas de água, a gente sabe que pode acontecer transmissão nesses casos. Olha só, tem uma pessoa que diz aqui, eu estou tratando, descobri na semana passada, né? No meu caso, o médico que me falou e foi um estresse muito grande com imunidade baixa. Tudo isso também pode ser um gatilho para desencadear? Com certeza. A gente sabe que a nossa saúde emocional, ela dita muito sobre a nossa imunidade, né? Então, a gente vê casos assim, não é a primeira vez, nem a segunda, que houve algum quadro de estresse importante e acabou levando ao desencadeamento do zoster. Olha, tem uma pergunta aqui que tem a ver até com a resposta anterior, que a pessoa diz, boa tarde, eu sou o Marcos de Vila Velha, eu queria saber se esse tipo de herpes é transmissível, porque eu já tive e onde eu trabalhava a empresa me mandou embora, porque eles alegaram que era transmissível e hoje eu tenho sequelas de muitas coceiras. E aí, doutora? Então, como eu disse anteriormente, né, a gente tem que imaginar que enquanto houver essas vesículas, enquanto a gente está tratando, pode acontecer essa transmissão para quem não teve o contato com a doença prévia. Então, não é vacinado, ou um bebezinho, por exemplo, de até 1 ano não foi recebida a vacina, esses sim são pacientes susceptíveis que podem ter, né, algum tipo de infecção, né? E esse vírus da varicela zoster passar.
Mas aí a gente explica isso, não tem necessidade dele ser demitido. A gente pode tratar esse paciente, ele vai ficar super bem. A partir do momento que essas vesículas secarem e não tiverem mais aquelas bolinhas, a gente já pode voltar para trabalhar e tá tudo certo. Tem uma outra participação que diz aqui, minha filha teve com 18 anos. Eu gostaria de saber a respeito da vacina, né, de não ter riscos. Já até pediram um laudo para ela. A respeito da vacina, doutora? Isso, então, a vacina hoje que a gente tem, a mais nova, é a partir de 50 anos. Você pode ir em qualquer clínica particular de vacinação para poder fazer essa vacina. Se você quiser fazer essa vacina a partir de 18 anos e antes dos 50 anos, tem que ter uma justificativa, né? Você quer falar, Tia Ju? Alguma de vocês dois chegou a tomar a vacina? Então, eu faço 50 esse ano, tô doida para tomar, porque mesmo eu tendo tido um episódio já, eu sei que eu posso repeti-lo. E foi tão desconfortável que eu não tenho a menor vontade de ter de Faria novo. um investimento mesmo Com sendo certeza. custo alto, né? E você, Rosiane? Eu também tenho intenção de tomar, porque o médico me falou que seria bom, porque pode ter recidiva, Sim, né, pode ter doutora? novamente. Sim. Então, e sobre isso que ela falou da baixa imunidade, eu tive dengue, em seguida pneumonia. Então, eu fiquei bem suscetível a isso acontecer. Entendeu? Então, realmente, assim que for possível, eu vou tomar vacina também. Perfeito. Que bom que a medicina, né, tá aí evoluindo a todo instante para trazer aí mais qualidade de vida para quem realmente sofre num caso como esse com a herpes, né? Tem aqui um comentário muito interessante da Kelly Vieira que diz: em 2017 minha mãe teve herpes zoster no rosto. E aí, em princípio, foi tratado como uma dermatite. E olha só, esse erro gerou a perda de uma vista da minha mãe. Pode chegar a esse ponto? Com certeza. Então, como eu disse, o mais comum é tronco, mas se por acaso acontecer na face, a gente tem que prestar muita atenção, porque é um nervo trigêmeo, e aí se pegar o ramo oftálmico, a gente pode sim ter alguma sequela grave, como foi o caso dela. Então, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando for na face, desse risco é bem grande mesmo. Pra gente finalizar, teve aqui um comentário também de uma pessoa que precisou tomar 150 comprimidos. Isso. Gente, teve muita febre, dores nas costas, fez raio-x do pulmão. Enfim, aí os médicos pediram até para ficar de quarentena, não misturar talheres. É preciso chegar a esse ponto mesmo, doutora? Então, é como eu disse, se na família a gente não tiver nenhuma pessoa, né, um bebezinho, alguma gestante, a gente pode ficar mais tranquilo, né? Não é tão exagerado assim, mas a questão dos comprimidos é verdade. Então, a ciclovir que a gente dá são doses altíssimas, que é o que a gente tem no SUS, e a gente tem opções um pouco melhores de posologia, que a gente precisa comprar um pouquinho mais caro. O zoster tem isso, a gente tem que ter dinheiro para cuidar. Se a gente puder investir, eu vou deixar assim uma sugestão: a partir de 50 anos, se você tem 50 anos, vacine-se. Realmente é importante essa vacinação, porque ela reduz a chance de desenvolver o herpes zoster, e ainda mais, o que a gente mais quer é diminuir a chance dessa dor, que pode ser crônica por toda a vida. Perfeito. Obrigada, gente, pela participação de vocês e tudo muito bem explicado, Que viu, bom. doutora? Uma boa tarde. Obrigada.